todos. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Primeira vez nessa casa. Quero agradecer a presença de cada um, desejando que cada um de nós possa abrir um pouco o seu coração, facilitar aí bons canais de acessibilidade da nossa consciência. Nós permitamos que as mensagens cristãs adentrem no nosso pensamento e, principalmente, que elas possam fazer parte do nosso cotidiano, das nossas ações. Eu trouxe para vocês hoje um estudo que eu venho fazendo há algum tempo e que as pessoas têm demonstrado grande satisfação em ter colocado isso em pauta, que é a questão da saúde na visão espírita. Todos nós temos grande anseio em termos saúde física, e isso vem trazendo ao longo do tempo muitas discussões, e hoje em dia estamos conseguindo estudar um pouco mais a respeito, de modo que a gente então passe a entender o porquê que a gente fica doente, o que acontece com a gente, por que nós adoecemos, por que nós sofremos às vezes diversas moléstias, diversas dores, diversos desconfortos aí, da questão material. Diz o velho ditado, né? Mente sã, corpo são. Então, se o meu corpo não está são, obviamente a gente pode concluir que a mente também não está boa. E aí, para começar então, eu relembro um caso famoso até, quem quiser depois pesquisar na internet, de um cancerologista americano chamado Bernie Siegel, que tem uma história muito curiosa a respeito de uma de suas diversas pacientes. Ele diagnosticou em uma senhora um câncer de mama e, após os procedimentos naturais, o tratamento contra o câncer, radioterapia, quimioterapia, aquela senhora veio a se curar completamente. Passados 2 anos, a mesma paciente, retornou ao consultório do Dr. Bernie, relatando que está novamente com câncer na mesma mama, com a mesma intensidade, um câncer muito idêntico ao que tinha inicialmente. Isso intrigou muito o Dr. Bernie Siegel. Ele começou então a questionar ela, tentando descobrir o que motivou aquilo. E aí ela começou a relatar que, passado um tempo, enquanto ela estava doente pela primeira vez, todo mundo dava muita atenção para ela. Então os parentes chegavam, iam visitá-la, os vizinhos levavam todo dia flores, levavam às vezes uns quitutes, todo mundo ali naquele cuidado, né, para tentar agradar. Os filhos eram mais presentes, visitavam ela sempre que podiam, até muito mais do que era habitual antes, né, dela ter demonstrado, ter surgido a doença. E aí ela se sentiu muito amada naquele momento que ela estava doente. E depois que ela fez o tratamento e ela se viu curada completamente do câncer, ela viu que o pessoal todo falou: pronto, agora então já está curada, agora está liberada, não precisa mais da nossa visita, nem da nossa atenção especial. E aí o pessoal parou de visitar ela, os vizinhos, o marido que levava sempre lá um agradinho e tal, começou a deixar ela um pouco mais de lado, os filhos também, as visitas começaram a ficar cada vez menos frequentes e por aí fora. Isso fez com que ela, de uma certa maneira, ficou assim, entre aspas, um pouco mal acostumada, né? Ela estava acostumada com aquele paparico todo e ela voltou então a ter aquela sensação que ela tinha antes, de solidão, de ser abandonada, de ficar triste, de se sentir ali deixada de lado novamente, e isso resultou então no reaparecimento do câncer. Essa historinha serve só para poder ilustrar o seguinte, que nós materializamos o nosso corpo físico, as nossas emoções. Então essa senhora, paciente do Dr. Bernie, apenas fez essa comprovação com o aparecimento e o reaparecimento do câncer de mama. Então eu trouxe algumas reflexões, sempre dentro da nossa doutrina espírita. Ela é maravilhosa, ela é esclarecedora, consoladora, verdadeiro consolador prometido por Cristo. Então eu trouxe algumas citações de livros que a gente sempre tem que se basear através dos autores aí, reconhecidos. E o primeiro deles eu venho trazer do André Luiz,
na psicografia do nosso querido Chico, que o André Luiz afirma o seguinte: se a mente encarnada não conseguiu ainda disciplinar e dominar as suas emoções e alimenta paixões, aí ele citou algumas aqui, que não deixa de ser paixão, tá? Paixão não é só coisa boa, não. Tem as paixões que a gente alimenta das coisas ruins também: ódio, inveja, ideias de vingança. Então ela entrará em sintonia com os irmãos do plano espiritual, que emitirão fluidos maléficos para impregnar o perispírito do encarnado, intoxicando com essas emissões mentais e podendo levá-lo até a doença. E aí eu lembro de outra frase do André Luiz, que ele diz assim: diz-me o que tu pensas e direi quem te acompanha, né? Direi quem tu andas. Ou seja, se eu alimento paixões como essa, de ódio, indignação, sinto que as pessoas foram ingratas comigo, se eu estou deixando isso permanecer vivo dentro de mim, eu vou ser acompanhado por uma espiritualidade que tem pensamentos semelhantes. E aí o André Luiz comprova que com a sua afirmativa, pela sua experiência vasta, tanto no campo da medicina aqui entre nós, depois de ter se tornado aí um verdadeiro benfeitor espiritual, por ter relembrado, né, a sua vasta história, o seu conhecimento já milenar, né? Quer dizer, o André Luiz nos tornou um espírito comunicante do plano espiritual para o nosso, que atua da noite para o dia, levou um longo tempo. E essas são afirmações que hoje a ciência vem comprovando, através do que o Dr. Bernie Siegel. Então, resume-se o seguinte: se eu então penso algo ruim, se eu naturalmente tenho pensamentos durante o momento que eu levanto, eu acordo já pensando que danado, meu cunhado me tratou mal outro dia, minha sogra me olhou feio, o que será que ela está pensando de mim? Meu vizinho ali não vai com a minha cara. Se a gente já começa a alimentar isso, nós vamos ser acompanhados por espíritos que têm pensamento semelhante. E esses espíritos não têm compromisso em manter a gente saudável. Eles querem que a gente, infelizmente, por conta da sua ignorância, eles alimentam na gente essas emissões mentais, e isso faz com que a gente perca valioso tempo na nossa existência, não seguindo um caminho que é o recomendado por Jesus, de ver sempre o lado bom das coisas, etc. Uma coisa curiosa da gente ressaltar é afirmar o seguinte: durante o dia, se a gente fosse fazer uma análise e colocar no papel a quantidade de coisas boas que nos acontecem, desde o momento que você abre os seus olhos, pronto, já pode contar com uma coisa boa, né? Abrir os olhos. Mesmo que eu não enxergue, mesmo que eu seja cego, eu tive a oportunidade de despertar. Então vamos colocar então, nem abrir os olhos para não excluir quem é cego, né? Mas no momento que eu abri os olhos, que eu despertei, já posso começar a contar aí, já é uma coisa boa que aconteceu. E aí você raciocinou: puxa, que beleza, acordei. 2. E vai contando. Se a gente for fazer uma conta da quantidade de coisas maravilhosas que nos acometem todos os dias, que muita gente não tem essa oportunidade, nós vamos ficar surpresos de chegar no fim do dia e a gente cogitar a possibilidade de reclamar da vida. Porque vão acontecer aí, sem brincadeira, pode contar, se você contar um dia, fato, por exemplo, durante o dia, eu vou até ressaltar para aumentar a conta ainda. No momento que você virou pescoço, olhou para o teu amigo, já pode contar também, viu, como coisa boa. Tem um músculo aqui chamado esternocleidomastoide, que esse nome parece um palavrão, ele se movimentou maravilhosamente, você pode virar a sua cabeça. Tem gente que não consegue fazer isso. Pode contar também. Movimento do esternocleidomastoide, vai lá e anota. Se anotar, duvido que vai dar menos de 3, 4 mil coisas boas no teu dia. E de vez em quando surge um imprevisto, né? Alguém trata a gente de uma maneira que a gente não gosta. Às vezes acontecem coisas, por exemplo, acontece um acidente lá, alguém dá uma batida no seu carro, você passa com o seu carro num buraco, só que a gente passa assim com o carro num buraco, mas a gente foca no buraco. Agora que eu estou dentro de um carro, na maioria das vezes com o ar-condicionado, podendo dirigir o carro, isso aí a gente não lembra. Então a gente se foca muito nas coisas ruins. E aí no fim das contas, 2, 3, estou inventando um número aqui, 4 mil coisas boas no dia, mas aconteceram umas 15 lá que não foram muito boas. E aí a conta então começa a ficar
ficar desproporcional e nós caímos numa ingratidão indireta. Porque para ser feliz é necessário desenvolver a gratidão por tudo que nos acontece. E aí a gente então começa a adoecer. Porque como a doença, a enfermidade é um presente divino, diz a espiritualidade amiga, nós podemos concluir então que Deus nos presenteia para poder proteger a gente de nós mesmos. Estou tendo pensamentos deletérios, negativos, vamos botar uma doencinha dele então. Quem sabe no momento em que ele está doente, ele não começa a enxergar as coisas de uma maneira diferente. Tem uma frase que eu até peguei agora cedinho lá, enquanto eu estava em casa na internet, que diz mais ou menos assim, que a felicidade é que nem um relógio. Quanto mais complicado, mais fácil de quebrar. E a gente vai ficando complicado, a gente começa a se complicar. Começamos a inventar motivos para sermos infelizes. E aí quando chega um momento que a espiritualidade amiga, o nosso benfeitor espiritual, percebe que nós estamos trilhando um caminho de só se focar nas coisas ruins, a gente passa então a não merecer mais ter saúde. Sabe por quê? Porque se eu estou com saúde, estou pensando coisas ruins, eu acabo falando coisas ruins também. Se eu falo coisas ruins, eu também faço coisas ruins. Que a gente vai, como diz aqui o texto do André Luiz, nós vamos dando alimento às nossas paixões. E as paixões são todas, desde as boas até as ruins. Então, se eu falo mal de alguém, eu sou apaixonado em provocar e desenvolver a maledicência. E aí vem Deus com a sua maravilhosa técnica de educar a gente, e ele pensa o seguinte: olha só, por que está tendo saúde um sujeito desse? Para poder desenvolver então algo que vai comprometer ele logo ali na frente? Por que eu vou dar saúde para um sujeito que não está utilizando esse talento de ter a saúde, de ter um corpo bom, de ter uma mente boa? Para que ele vai querer ter saúde? Para poder se estrumbicar cada vez mais? Para poder aumentar a sua capacidade e alimentar suas paixões negativas cada dia que passa, mais e mais, a ponto de chegar um momento que ele, ao desencarnar, ele vai se ver completamente embriagado, impregnado de diversas necessidades negativas de correção. Ou seja, por que eu vou alimentar alguém com saúde para depois a pessoa só fazer coisa ruim? Ela prejudica quem está ao redor dela e prejudica ela também. Então vamos fazer o seguinte: olha a inteligência divina, vamos dar uma doencinha para ele. No momento que ele está lá doente, está hospitalizado, está preocupado em se curar ali, é um momento de reflexão. No caso que aconteceu com um amigo nosso, a mãe tinha grande tristeza em saber que o filho tinha contado a ela que ele era homossexual. Ela não aceitava aquilo de jeito nenhum. Isso é um absurdo, isso é uma falta de vergonha, e etc. Coisa que a gente já sabe, né? Que todo mundo, a maioria das pessoas pensa. E aí um dia ela se viu acamada também, doente, uma doença muito grave. Não importa nem qual doença que é uma doença grave, né? Pode ser qualquer uma, a gente imagina aí qual que seja, né? E aí foi perguntado, um amigo perguntou para ela assim: escuta, você realmente está ainda chateada com o teu filho? Ela falou assim: olha, vou falar a verdade para você, esse período aqui de recuperação minha me fez enxergar que meu filho podia fazer o que ele quisesse, na verdade, que eu vou amar ele do mesmo jeito. Aí Deus olha e fala: yes, é isso que eu queria. Cheguei no ponto certo. A pessoa então teve que passar por uma doença para poder trabalhar sobre os seus preconceitos, as suas intolerâncias, as suas más inclinações, para depois então merecer ou se curar agora, enquanto nessa encarnação, ou então ter amenizado a sua dor, as suas chamadas contas a serem ressarcidas aí, ao erário espiritual. Ela passou então a diminuir um pouco a intensidade disso. Então, a gente, com esse raciocínio espírita, pode começar então a concluir o seguinte: Jesus veio a esse mundo nos ensinar a amar. Ele não ensinou a gente a corrigir ninguém. Ele não veio ensinar a gente a ter que querer corrigir as pessoas, porque aí a gente vai fazer uma correção humana. Quer dizer, eu sou humano, eu sou cheio de falhas. Como que eu posso querer corrigir alguém?
como que eu posso dizer que o outro está errado? Tem coisas que são, obviamente, aceitáveis como erradas por todos, por conta de fazer um mal coletivo. Então, o sujeito, por exemplo, vai lá e mata o outro, isso não é aceitável. Eu não posso enquadrar essa questão como algo a não ser, então, eventualmente corrigido. Quer dizer, eu não posso aceitar que alguém mate o outro. Isso eu não posso. Mas, por exemplo, nas questões dos gostos, das particularidades de cada um, do jeito de ser de cada um, eu não tenho direito de querer interferir e fazer com que a pessoa viva seguindo a minha cartilha. Além de ser uma pretensão muito grande, eu passo a ocupar um posto que não me foi concedido. Eu não sou secretário divino, eu sou secretário de Deus, para poder determinar o que cada um deve ou não fazer. Então, nessa questão, por exemplo, usando o exemplo dessa mãe, que não aceitava o fato do filho ser homossexual, quer dizer, já é comprovado isso. Ninguém quer se tornar homossexual, isso não existe, a pessoa já nasce assim. Isso já é assim, intensamente descrito, e até na nossa literatura espírita. Se você perguntar para um homossexual se ele quer ser homossexual, a maioria vai falar que não. É horrível. As pessoas eu vivo numa sociedade que tem um preconceito severo, eu sou observado em público, eu sou apontado o dedo. Quer dizer, a pessoa não gosta, não é legal para ela ser. E a gente, então, com a nossa intolerância, vai lá e desenvolve essa paura, essa restrição. A gente já classifica a pessoa como sem vergonha, como isso não está certo, por aí fora. Então, tudo bem. É isso que vem, então, sendo pensado por nós. Então, já estamos escrevendo no livro da nossa existência quais necessidades teremos logo ali adiante a serem desenvolvidas. Por exemplo, não gosto de pessoas de raça negra. Eu não gosto, por exemplo. A pessoa pensar isso. Está programando logo na sua próxima encarnação. Imagine só que corpo que você vai nascer. Negro. Vai nascer negro. Não suporta homossexuais, não suporta. Está programando ter um neto homossexual, ou até mesmo você vir homossexual na próxima encarnação. Porque Deus não quer condenar, mas então Deus está me condenando, eu não gosto. Ele não está te condenando, Ele está programando que você corrija as suas imperfeições. E às vezes, aliás, não, eu acho que eu não vou trocar a palavra às vezes. Em todas as vezes, as doenças que nos acometem são para poder direcionar a gente para um aprendizado. Porque se Deus quisesse ver a gente sofrer, ou deixasse a gente ficar doente à toa, sem querer, estou doente, não sei porque eu estou doente. Então Deus seria um ser injusto, imperfeito. E não dá para a gente acreditar que existe uma criatura, que não dá nem para... A gente deu o nome de Deus, né? Mas não dá nem para descrever o que é, porque nem a espiritualidade deu essa resposta para a gente. Na primeira pergunta que Kardec fez aos espíritos, o que é Deus? A causa primária de todas as coisas. Nós não temos capacidade de descrever o que é Deus. A causa primária é tudo, está em todos os lugares. Não é possível que essa força, essa inteligência, vai deixar que a gente passe por algo que a gente não mereça. Não é possível a gente acreditar num negócio desse. Então ninguém está passando por algo, vivendo num lugar que não deveria, convivendo com alguém que não deveria. No livro Autodescobrimento, uma busca interior, do Espírito Joana de Anjos, psicografia do Divaldo Pereira Franco, ela dá alguns exemplos, por exemplo, de o que a gente faz e o que aquilo provoca. E aí a gente então pode fazer uma reflexão: será que eu estou fazendo isso? Por isso que eu estou com aquela determinada doença? Vale a pena a gente refletir sobre isso. E eu peguei alguns exemplos que tem mais no texto, mas eu citei só alguns para não ficar muito demorado. A sede de vingança volta-se contra o organismo físico e mental daquele que a acalenta. Ou seja, eu estou em busca de vingança, vou me vingar. O sujeito fez tal coisa errada comigo, vou me vingar dele. Então, o organismo físico e mental fica facilitando a instalação de úlceras cruéis e distonias emocionais perniciosas que empurram o ser para estados desoladores. Quer dizer, estou planejando me vingar, posso começar então a já ir atrás de um gasto, porque vai vir probleminha estomacal, para poder tentar me frear. Porque no momento que eu estou ali planejando a vingança, se aquela dor me pegar e vai, meu Deus, não vai vingar não, deixa eu lá tomar um remédio, está doendo demais. Mas olha como é que Deus é sábio. Para não interferir no nosso livre-arbítrio,
Ele deixa, você quer se vingar? Se vingue. Só que nós vamos providenciar, então, o seu bem, uma úlcera. Quem sabe no momento da cura, da busca do tratamento pela cura da úlcera, você então não deixa de lado essa ideia maligna, porque a vingança é algo absolutamente reprovável do ponto de vista assim, como é que eu posso então querer achar ruim que alguém fez mal para mim, se eu vou lá e faço algo igual para ele também? Então eu sou igual. Quer dizer, nós precisamos começar a raciocinar mais. Se eu busco me vingar, então eu sou igual àquele que me cometeu tal erro, cometeu tal ato ali, reprovável. Então você está querendo dizer que eu tenho que deixar os outros fazer tudo comigo? Não fui eu que falei isso. Foi Jesus que ensinou. Ofereça outra face, que bater ele na esquerda, ofereça ele à direita. Não foi Jesus que falou? Então não fiquem bravos comigo, por favor. Se vocês quiserem ficar bravos, quando vocês desencarnar, vocês vão lá na salinha, Jesus bate na porta, mas assim, ó, não concordo com isso que o senhor falou aí não, viu? Fiquem bravos com ele, eu não posso fazer nada, eu só estou aqui repassando a informação. Então a sede de vingança provoca úlceras. Vamos a outra aqui. As angústias cultivadas podem ocasionar as crises nervosas, as enxaquecas, entre outros males. Quer dizer, entre outros você pode imaginar aí o leque de opções que podem então te acometer por conta de você viver angustiado. Aí a gente fala assim, mas então como é que eu faço para não ficar angustiado? Esse é um outro capítulo que a gente deve estudar muito. Quer dizer, daria uma outra palestra para a gente falar somente sobre como não ser angustiado. Mas primeiramente, para poder dar uma pincelada, dar uma resposta que ajude a diminuir então a intensidade da angústia, eu posso afirmar com toda certeza que para poder diminuir a angústia nós temos que pensar o seguinte, fazer um desenho na luz. Eu, você André, sou responsável pelo meu chamado meu quadrado. Esse sou eu. Vocês podem ver aqui que é um desenho fiel à minha pessoa, não tem nada aqui escrito certinho. Ou seja, eu sou responsável por isso aqui, ó. Esse quadrado vem a ser o quê? Eu sou responsável pela minha família, pela minha esposa, pela minha filha, pelas minhas filhas, aliás. Isso me compete. Agora, o que acontece? Muita gente tem que entender o seguinte: eu sou responsável pela minha família, pela minha esposa, por exemplo. Só que se ela resolver debandar a vida dela, fazer coisa errada, eu não posso fazer nada, porque eu não sou ela, eu não comando ela, comanda a mim. Eu posso tratar ela bem, orientar, eu posso acompanhar. Só que eu não posso viver a vida dela. Eu não posso viver a vida dos meus pais, a vida dos meus irmãos. Então, porque o meu irmão está aqui, ele é outro quadradinho. Minha esposa é outro quadradinho. Minha filha é outro quadradinho. E assim vai. Então, para eu não ficar angustiado, eu tenho que pensar o seguinte: eu vou fazer o que eu posso. Está dentro do meu quadrado aqui, ó. Eu vou tentar ajudar. Só que se quem está ao meu redor não se ajuda, eu não posso fazer nada. Vai cada um caminhar com as próprias pernas. Então, a gente fica triste quando acontece um fato assim na família. Ah, meu filho se desviou, tem um parente que me trata mal, e etc. A gente fica aborrecido, só que eu tenho que pensar o seguinte: eu não vou fazer mal parecido, eu não vou me vingar. E aí eu começo a diminuir minha angústia. Outra coisa que ajuda a diminuir a angústia é a gente não criar expectativa em relação aos outros. Um amigo meu me falou essa frase uma vez, e ele já é um senhor, o seu Roberto, está na faixa dos 70 anos de idade, uma pessoa muito experiente, palestrante também, muitos anos. Talvez aqui alguns de vocês eu conheço, o Dr. Roberto Aquino. Ele falou para mim o seguinte: Sandro, olha, faz 40 anos que eu sou espírita, e eu fui descobrir há uns 5 anos atrás a chave de tudo que o espiritismo ensina para a gente. Eu falei: nossa, me conta aí, pelo amor de Deus, eu quero saber agora, né? Não quero esperar 40 anos, não. Ele falou assim: a gente vive muito infeliz porque a gente cria muita expectativa nos outros. A gente cria expectativa que as pessoas vão fazer por nós aquilo que eventualmente a gente faça por elas, ou a gente cria expectativa que a pessoa haja melhor, que a gente cria nela uma imagem de algo que ela não é ainda. Aí a gente se decepciona, por exemplo, com um dirigente, às vezes espírita, da casa que a gente frequenta. Nossa, onde já se viu? O Flávio, eu vi ele lá outro dia, lá no trânsito, bravo, lá que ele estava atrasado. O Flávio é humano, gente. Isso tem defeito igual nós. A gente cria a expectativa que a pessoa já é anjo, já, e não é. Aí a gente vive triste, vive angustiado. Eu conheço casos de amigos que vêm falar: eu não vou mais naquela determinada casa espírita, não, porque o dirigente fez isso, fez aquilo outro.
Mas ele não é humano igual nós? Está na busca igual a gente? Quer dizer, eu crio uma expectativa que o outro é algo que ele ainda não é. Quer dizer, aí isso também, dentro de mim, tem uma intolerância, quer dizer, tem uma exigência que eu faço que o outro seja perfeito que eu também não tenho. Que eu posso exigir do outro uma perfeição, uma otimização que eu também não tenho. Então é algo muito assim, a gente vive sem pensar. Estamos vivendo sem raciocinar o ensinamento cristão. Isso leva a gente a angústias. E essa angústia vem provocar uma doença para frear a gente de cobrar os outros dessa forma. Não cobre do outro, não. Cuide do teu quadrado, faz tua parte. O outro não quer fazer dele. Ele tem milhões de anos, milhões de encarnações ainda. Deus não tem pressa. Deus deu a vida eterna para a gente. Deixa ele. Você não aprende nessa, ele aprende na outra. Você não aprende na outra, aprende na outra. Daqui a 100 mil anos ele aprende. Pronto. Talvez você já tenha aprendido aquilo hoje. Talvez ele vai demorar 100 mil anos e daí? O Emmanuel falou que cada existência é um segundo na eternidade, não é? Deixa, daqui a alguns segundos ele aprende. E aí a gente vai criando angústia. Não, mas o outro tem que ser do jeito que eu sou já. Não, mas o outro tem que ser de tal jeito. E aí vamos então provocar doença em nós. E o outro vai continuar sendo exatamente como ele é. Outro caso, ó, inveja, a cólera e a competição malsã, ou seja, a competição desonesta, né? Acontece isso muito no ramo empresarial, aí às vezes disputa de concorrência, um querendo derrubar o outro, quer dizer, é a chamada competição malsã. Provocam indigestões, hepatites, diabetes, artrite, hipertensão, entre outros distúrbios. Joana de Anjos falando, não sou eu. Informação colhida lá direto do néctar da espiritualidade. Tá? Quer dizer, se eu desenvolvo então inveja, eu fico insatisfeito com o sujeito, tem algo que eu gostaria de ter, e aí eu fico, a inveja não é só uma admiração pelo que o outro tem, a inveja é assim, eu estou chateado porque o sujeito tem tal coisa, ele não deveria ter aquilo. Isso é inveja. Porque ver um carro bonito e eu querer ter igual, isso não é inveja, eu não sou bobo. Eu vejo um carro bonito chegando aqui junto de vocês, eu quero ter um igual também, eu também quero ter um carro bom. Isso não é inveja. Agora, inveja é assim, por que aquele cara tem aquele carro e não deveria ter? Isso me incomoda de um tanto. Aí vai provocar então uma doencinha. Esse pensamento. Aí a gente às vezes se vê pego pela informação de que, nossa, o que será que eu fiz? Será que eu joguei pedra na cruz? Será? Isso aí com certeza é karma na minha vida. Estou doente hoje, mas é karma. Karma nada, só. É karma sim, karma, meu filho. Karma, isso eu vou te explicar. Não tem nada de karma, não. A espiritualidade vem falando pra gente que os karmas são em quantidade ínfima presentes na nossa atual existência. É muito pouco. Sabe o que é karma? É aquele probleminha que você nasceu já desde pequeno. Às vezes uma perna um pouco torta, uma característica física, às vezes não como você gostaria, isso sim é um karma. Tem problema crônico, você já nasceu com ele, isso é um karma. Ou chamada, a expiação, já é a cobrança de dívidas do passado. Agora, 95% que a gente vive hoje nós provocamos agora, nessa existência aqui. E a gente fica jogando a culpa, isso aí é aqui. No passado, você sabe, eu não conhecia as coisas, isso é coisa da encarnação passada. Não é verdade isso, não acreditem nisso. Pode ser doído ouvir isso. Pode não ser legal, a gente fica querendo jogar culpa lá atrás, quando a gente não lembrava, a gente não lembra o que a gente fez, lá foi culpado lá porque eu tive uma vida mais difícil que eu tinha hoje, eu tenho hoje. Então a gente joga lá para trás, tipo, vai debaixo do tapete as coisas, mas não é verdade isso. 95% que a gente vive hoje, nós provocamos hoje. São os maus pensamentos ou os bons pensamentos. A felicidade que a gente tem é provocada por aquilo que a gente vem fazendo de bom hoje também. Essa é uma boa notícia. Continuando aqui na Joana, o desamor pessoal, quer dizer, eu não me amo, eu me acho incompetente, eu não valho nada, eu sou feio, eu sou careca, não, esse eu sou careca eu não amo. Aí não, sou careca, eu não acho ruim que eu sou careca. Então, o desamor pessoal, o complexo de inferioridade, as mágoas, a autopiedade, favorecem os cânceres de mama na mulher e de próstata no homem, além das disfunções cardíacas, dos infartos brutais e outras doenças. Quer dizer, eu preciso me amar mais, eu preciso gostar de mim. Não é para ter ego inflado, não, se achar melhor que os outros, mas eu preciso gostar de mim do jeito que eu sou.
Porque se eu não gostar de mim, então eu estou sendo uma pessoa assim, eu sou arredio, eu sou ingrato com Deus que me deu exatamente o corpo que eu tenho, a mente que eu tenho, porque é isso que eu mereço hoje. Deus é muito bom com a gente, Ele dá para a gente exatamente aquilo que a gente merece e outra, um pouquinho a mais. Ele acredita na gente, Ele dá um pouco a mais do que a gente merece. É chamada misericórdia divina. Não cobra da gente tudo que a gente deve. Você deve 100, eles cobram 10, paga 10 reais aí por mês, está tudo certo. Se eu pagar 100 uma vez, não vai doer, não vai ser difícil. Então a gente recebe um monte de benefícios e a gente não dá atenção para isso. A gente acha que nós estamos ainda abaixo do que a gente deveria receber. Ingratidão disfarçada de falta de conhecimento também. Vamos adiante. Na questão 964, livro dos Espíritos, Kardec perguntou o seguinte: mas será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou nos punir? Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para Ele? Aí a espiritualidade responde o seguinte: Deus tem as suas leis. E, aliás, Deus tem suas leis a regerem todas as vossas ações. Se as viola, vossa é a culpa. Indubitavelmente, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento, dizendo-lhe, por exemplo, você foste guloso, vou punir-te. Ele traçou um limite. As enfermidades e muitas vezes a morte são a consequência dos excessos. Eis aí a punição, é o resultado da infração da lei. Assim é em tudo. Quer dizer, a lei é a lei de causa e efeito. Isso é explicado aqui. Estou doente? Estou sofrendo, então pode alguns dizer que é a punição, que é uma condenação, é um pagamento de dívida, mas é uma resultante de algo que eu venho provocando. Eu venho providenciando isso de ficar doente sem às vezes perceber. E aí vem essa doutrina de luz, gente, dizer para nós: olha, é fácil para você não ficar doente. Não fica com inveja dos outros, não. Não fala mal dos outros, não. Perdoa as pessoas, releva, compreenda que as pessoas são diferentes. Você vai ser tranquilo. Porque aí Deus vai olhar para você e falar assim: rapaz, o sujeito aí está diferente, hein? Tempos atrás eu tinha que botar uma doencinha dele lá, porque a gente estabeleceu que ele veio programado para fazer o seguinte: ele veio na existência, ele falou assim: eu estou aqui, comecei essa encarnação, vou chegar ali, né? Vou bem, vou fazer uma encarnação boa, vou programar aí uma existência onde eu vou desenvolver aptidões que vão me trazer entendimento, melhoria moral, eu vou ajudar quem está ao meu redor, eu vou compreender, eu vou aceitar, eu vou perdoar, eu vou amar, eu vou estender minha mão ao invés de apontar o dedo. E aí a gente esquece, chegou aqui e esqueceu. Começa a apontar o dedo, começa a ficar melindroso, começa a falar mal de fulano, ciclano. Aí a gente então passa a deixar de seguir esse caminho retinho aqui, bonitinho, começa a se desviar para cá, assim. Mas não era para eu ir ali? Era para eu ir até ali. Estou vindo para cá. Para cá é um buraco, não tem nada aqui. Não tem nada, preciso ir para lá. Aí Deus fala: vamos botar uma doencinha nele. Que aí ele volta para lá de novo. Chegou aqui e fala: doença, pegou você. Aí é naquela hora que eu falei antes: quer saber, eu estou doente aqui, deixa todo mundo ser como quer ser, deixa meu filho fazer o que ele quiser, deixa eu trabalhar com isso. Aí você começa a entrar no ar e você começa a voltar. Demora um pouquinho, você perde um tempo. Então, quer dizer, eu andei tudo isso aqui para voltar aqui, Se eu sou mais tamanho aqui, jogar para cá, dá para eu ter chegado aqui já, se eu fosse mais inteligente. Mas eu não aprendi direito ainda, eu não consigo entender esse negócio de espiritismo ainda. Eu vou lá no centro espírita, mas eu acho que lá só fala de espírito, o negócio é mediunidade, é passe, eu não entendi direito. Aí agora eu comecei a entender, falar: então, eu estou aqui, rapaz, perdendo tempo doente, eu podia estar lá já. Por quê? Tolerância, etc. Como eu falei daqui a pouco, um monte de más tendências que a gente vem trazendo lá de trás. Mas lá de trás ainda dava para aceitar, a gente não tinha essa informação aqui, né? Agora hoje, chegou o momento de a gente já ter esse conhecimento disso. Não podemos mais perder tempo. Se nós somos um pouquinho inteligentes, está na hora de começar a mudar. Chegou a hora. Vou largar a mão desse negócio de ficar falando mal dos outros aí.
Posso até pensar, que a gente não vai virar noite da noite por dia. Pensa mal todo mundo se quiser, mas não fala para os outros não. Conta para ninguém não. Não dissemina sementes que você não vai querer colher não. E aí veio um médium ali de São Paulo, um juiz chamado José Carlos de Luca, vocês devem ter ouvido falar já. Ele escreveu um livro muito maravilhoso, chama O Médico Jesus. Quem quiser ler esse livro, não perca, que ele é muito bom. Tem um linguajar muito simples de entender, semelhante até ao Richard Simonetti, o estilo do José Carlos de Luca. Ele é muito didático no que ele fala, no que ele escreve, aliás. No que ele fala também. Quem quiser ver palestra dele, tem muitos no YouTube. E ele, nesse livro, escreveu alguns itens que eu achei assim, sensacionais, esclarecedores, muito vivos no nosso entendimento, muito fácil da gente compreender. Ele escreveu o seguinte, a cura real somente acontece do interior para o exterior. Sim, diga ao seu médico que você tem dor no peito, mas diga também que a sua dor é dor de tristeza, é dor de angústia. Olha lá a angústia, todo mundo diz o jeito que eu quero, do jeito que eu imagino, do jeito que eu certo, a gente joga contra a gente. Não, mas isso que eu estou falando é o certo. Quer dizer, é certo para você, para o outro não é. Conte ao seu médico que você tem azia, mas descubra o motivo pelo qual você, com seu gênio, aumenta a produção de ácido no estômago. Genioso demais? Vamos jogar uma dorzinha no estômago dele. Não vai conseguir comer nada direito. Já que ele gosta tanto de perder tempo com a genialidade, com o perfeccionismo, a gente acha que o perfeccionismo é uma qualidade, né? Fala uma qualidade só, eu sou muito perfeccionista. Isso é um tremendo defeito. Perfeito é só Deus, só. Até Jesus disse, falou, não, eu não sou perfeito, perfeito é o Pai. Jesus não se intitulou perfeito. Ele disse que perfeito é o Pai. E a gente quer ser perfeito. Vai gerar ácido no estômago a mais do que deveria. Relate que você tem diabetes. No entanto, não se esqueça de dizer também que você não está encontrando mais doçura na sua vida. Que está muito difícil suportar o peso das suas frustrações. Quer dizer, a vida minha é chata, né? Não tem doce na minha vida. Não vai ter doce no teu sangue. A mais do que deveria, vai ter diabetes. Você fala assim, então você está querendo dizer que eu não estou vendo doçura na minha vida, você está querendo dizer que eu sou uma pessoa ingrata? Quem tem diabetes pode ficar bravo comigo uma hora dessa. Olha, eu não estou dizendo nada disso, gente, por favor. Isso aqui é um estudo feito. É a espiritualidade que diz para nós. Talvez nós estamos vivendo uma vida que nós achamos que nós estamos vendo doçura nela, mas está precisando ter um pouquinho mais. Doçura na vida, tá? Não é doçura no sangue, não, porque aí aumenta o diabetes. Então, estamos precisando encontrar mais em nós aptidões, talentos. Precisamos descobrir um hobby a ser feito. Preciso descobrir naquilo o que eu sou bom. Eu preciso fazer aquilo para ajudar os outros. Eu sou um bom carpinteiro. Faz um carrinho, então, tá? De vez em quando, para a molecadinha lá, vocês estão indo, né, Flávio? Estão indo lá em Schmidt, né? Já leva junto com a sua, leva um carrinho, que você é muito bom marceneiro. Faz aqueles carrinhos de madeira. Mas eu sei só costurar eu sei. Pega umas roupas do pessoal aí carente, vai dar uma remendada lá numa linha solta, vai cortar ali uma rebarbinha ali que ficou. Quer dizer, todo mundo tem um talento, todo mundo pode usar o talento que tem para fazer algo bom para alguém. Isso é encontrar doçura na vida. Eu preciso entender que eu estou aqui, eu não estou aqui passando férias aqui nesse mundo, eu estou aqui numa escola para aprender. Enquanto eu não aprender, quer aprender é o seguinte, outro desenho aqui, Nós já saímos, graças a Deus, dos 3 níveis possíveis, nós saímos já do primeiro. O primeiro é a ignorância, que é esse nível aqui, Agora nós estamos no nível do saber. E aí agora então, como espíritas que raciocinamos, como cristãos, né? Não vou nem falar espírita, porque a gente, às vezes tem alguém assistindo isso, não é necessariamente espírita, mas já se considera cristão, segue o que Jesus trouxe de ensinamento. Então vamos passar para o degrau de cima, vamos para a prática. Enquanto nós estamos só no saber, é muito pouco.
Estamos sabendo. Por isso que eu estou falando aqui, eu duvido que é novidade para alguém. Não é novidade. Mas o que eu venho fazer é trazer um convite para que a gente comece então a praticar, diminuir as nossas más inclinações, como diz até no Bom Espírita, né? Lá no Evangelho. O Bom Espírita é aquele que luta contra as suas más tendências, é aquele que tenta parar suas arestas e tenta potencializar as suas virtudes. Todos nós temos isso. E aí o José Carlos de Luca continua aqui, ó. Mencione que você sofre de enxaqueca. Todavia, confesse que padece com o seu perfeccionismo, com autocrítica, e que é muito sensível à crítica alheia e demasiadamente ansioso. Muita ansiedade, vai dar enxaqueca. Como disse o nosso companheiro, falou agora há pouco, a gente respira mal. Estou ansioso, não oxigena meu cérebro direito. Quando você está ansioso, você prostra os seus ombros para frente, assim, ó. Eu falo isso porque eu sou fisioterapeuta, é uma coisa estudada muito pela fisioterapia. O sujeito ansioso, ele tem algumas características que você olha e você enxerga ele a 10 metros, então você vê tudo que ele é ansioso. Ombro prostrado, respiração curta, respira um pouquinho. Não oxigena essa máquina aqui, ó. Essa máquina precisa de muito oxigênio. O cérebro da gente consome 60% do nosso organismo absorve de oxigênio. Só o cérebro. Os outros 40% são para cuidar dos nossos tecidos, das artérias, ossos e por aí fora. Então, eu não respiro direito porque eu estou ansioso. Vai pouco oxigênio para o meu cérebro, o que ele faz? Ele dá um alerta. Está faltando oxigênio em mim aqui. É a dor de cabeça, é a cefaleia, a enxaqueca. Mas por quê? Porque eu estou ansioso. Por que eu estou ansioso? Porque eu quero que as coisas aconteçam do jeito que eu quero. Eu quero que as coisas sejam como eu estou planejando. Eu não estou aceitando um quadrado do vizinho aqui, é diferente do meu. Vai ficar ansioso. Vai ter dor de cabeça. Continua o José Carlos de Luca e já finalizando a gente. Muitos querem se curar, mas poucos estão dispostos a neutralizar em si o ácido da calúnia, o veneno da inveja, o bacilo do pessimismo. Pessimismo é um negócio que não dá mais pra gente, né? Ligar a televisão, ver o da tenda e contar para todo mundo no outro dia o que aconteceu lá de tragédia, isso aí não dá para aceitar mais, gente. O que nós estamos querendo plantar por aí? Semente de pessimismo, tristeza? Você viu lá o da tenda mostrando, enchente que deu lá em São Paulo, alagou tudo. Você viu o cara também que matou lá em Tiada, matou não sei quem, roubou o banco. O que isso traz de bem para quem está ouvindo? Qual que é a vantagem de dar um informativo desse? Nas 1000 coisas boas que te aconteceram, teve essas 3, 4 aí que a gente sabe que existe no mundo. Para que disseminar isso? Para gerar indignação? Aí, ó, tá bom. Quer continuar pessimista? Não tem problema. Está com um bacilo dentro de você aí. Está dando morada para o bacilo do pessimismo. Continuando aqui então, ó. Vou até voltar a frase aqui para ler ela novamente. Muitos querem se curar, mas poucos estão dispostos a neutralizar em si o ódio, o ácido da calúnia, o veneno da inveja, o bacilo do pessimismo e o câncer do egoísmo. Câncer. A palavra tem gente que não pode nem falar, né? Ai, não faça a palavra não, porque eu não gosto de falar essa palavra. Porque você é egoísta, pensa só em você, vamos botar um câncerzinho lá, que aí você vai aprender que em volta de você tem mais pessoas. Quando você está com câncer, você vai ter que ser cuidado por um enfermeiro, por um médico, vai ter que ter os parentes levar para lá, para cima, para baixo. Você vai entender que a vida não é só você. A vida não gira em torno. Você não é um planeta que o Sol está girando em volta de você. Assim. Nós, né? Eu falo você, eu estou falando nós, eu me entendo nessa também. O mundo não gira em torno de mim, não. Eu sou parte do mundo aqui, eu estou girando junto com todo mundo, eu preciso de todo mundo, eu preciso de todas as pessoas. Aí eu começo então a largar a mão de ser egoísta. Aí Deus olha e fala, agora está entrando na linha, hein? Está ficando bom, hein? Não vou te dar mais doença, sabe por quê? Você está indo bem. Você não precisa ficar doente. Se eu te dar doença, é uma perda de tempo. É um desperdício material. Quer dizer, eu dou saúde para alguém que vai e faz coisa boa, ajuda o mundo a melhorar. Então vamos dar saúde nele. Agora se você não ajuda o mundo a melhorar, é eu e eu, quero cuidar dos quadrados de todo mundo aí, o mundo girar em torno de mim. Vamos
ter que botar uma doencinha, não vai ter jeito. O sujeito vê se ele entende um pouco. Fica lá, enquanto ele está no momento de doença, ele fica na reflexão. Mesmo que às vezes fique um pouquinho de revolta, você vai visitar ele, aí está bem, estou nada, está horrível, estou mal aqui. Mas dentro dele lá tem uma sementinha nova germinando. Preciso ser mais altruísta, preciso olhar mais para o meu lado, preciso deixar de dar desculpa para o meu egoísmo, de dizer, por exemplo, que eu sou comedido. Eu não sou avarento, eu sou comedido, eu sou econômico. Quer dizer, a gente joga contra a gente mesmo. A gente dá desculpa para continuar errando. Dá desculpa para poder destruir a nós mesmos. Não cabe mais isso em nós. É chegada a hora da mudança. Ele continua aqui. Não querem mudar de vida. Procuram a cura de um câncer, mas se recusam a abrir mão de uma simples mágoa. Pretendem a desobstrução das artérias coronárias, mas querem continuar com o peito fechado pelo rancor e pela agressividade. Almejam a cura de problemas oculares, problemas de visão, todavia não retiram dos olhos a venda do critiquismo e da maledicência. Pedem a solução para a depressão. Entretanto, não abrem mão do orgulho ferido e do forte sentimento de decepção em relação a perdas experimentadas. Suplicam auxílio para os problemas da tireoide, mas não cuidam de suas frustrações e ressentimentos. Não levantam a voz para expressarem suas legítimas necessidades. Imploram a cura de um nódulo de mama, todavia insistem em manter bloqueada a ternura e a afetividade por conta das feridas emocionais do passado. Clamam pela intercessão divina, porém permanecem surdos aos gritos de socorro que partem de pessoas muito próximas de si mesmas. Deus nos fala através de 1000 modos, e a enfermidades é uma delas, por certo. O principal recado que chega da sabedoria divina é que está faltando mais amor e harmonia em sua vida. Toda cura é sempre uma autocura. O Evangelho de Jesus é a farmácia, onde encontraremos os remédios que nos curam por dentro. Há 2000 anos, esses remédios estão à nossa disposição. Quando nos decidiremos? Então, meus irmãos, eu agradeço muito a presença de cada um e eu faço novamente esse convite para que a gente utilize a farmácia que Jesus nos deixou. Utilize esse ensinamento contido no Evangelho, vastamente informado das mais diversas formas. Nós precisamos sair desse nível só de saber. Saber todo mundo sabe. Está vivendo melhor, mais feliz, mais saudável quem está praticando. A gente conhece pessoas que sabem livros de cor e salteado. Não, porque eu estudei o Evangelho. Me fala aí qualquer capítulo que eu sei de cor. Só que trata mal o parente, trata mal a mãe, a esposa. Leu 200 livros já, sabe tudo, até a página 38 do livro lá, Pensamento de Vida, lá, estão falando isso, isso e aquilo. Só que não convive bem com a pessoa que trabalha junto. Então, saber não vem a ser sabedoria. Praticar é sabedoria. Saber é só sapiência. Eu sei, então eu sou uma enciclopédia. Pode até ser. Sei tudo, li tudo, vou em todos os congressos, palestras, sei tudo, mas eu não estou praticando. Aí você pega um coitadinho que está ali fora, não leu nada, nunca leu livro nenhum. Só trata as pessoas com gentileza. Esse aí vai lá para o céu mais rápido. O céu, né? Está dentro de nós. Né? Então não está faltando sabedoria em nós. Está faltando prática. Como o Chico Xavier falava, é a caridade. A caridade não é levar sopa só não, viu? Fazer sopa, não. É a caridade como as pessoas convivem com a gente, respeitando o jeito de cada um ser. É a caridade com nós mesmos. Eu preciso me amar, eu preciso ter caridade com as minhas imperfeições, eu preciso saber dos meus limites, eu preciso ser caridoso comigo, para eu me aceitar mais. Entender, por exemplo, que eu errei lá no passado, eu errei porque eu não sabia fazer melhor. Eu não sabia, eu errei. Deixa para lá então, pega como aprendizado.
bola para frente, perdoe-se, compreenda as suas limitações, entenda que você não é anjo, ainda você está na caminhada, você está no processo. Faça isso por você, faça pelo seu bem, ame mais, perdoe mais. Como disse o André Luiz, está com vontade de falar mal de alguém, enche a boca de água e segura. Está com vontade de reclamar? Fica ali com a boca cheia de água, ali vai ser uma maravilha. Na hora que passar a vontade, você engole a água. Que Jesus abençoe cada um aqui presente. Muito obrigado pela atenção. Espero que possamos nos encontrar mais vezes, a fim de estudar um pouquinho mais sobre essa farmácia do nosso Mestre Jesus. Muito obrigado a todos.